Ontem o que eu mais escutei, na relação que o rapaz me deu aí, que eu falei assim, fulano, eu estou ligando, meu nome é fulano, e o senhor já ligou, entrou em contato conosco, tempos atrás, e eu estou ligando para o senhor, querendo saber se o senhor tem interesse. Sabe o que ele falou? Uns 3. Não, eu já fechei, amigo, já fiz. Não disse que fechou outro lugar, já fechei, já tenho já o plano. Sim, isso aí. Encerrou, né? Meteu um X na... Quando esse cliente fala isso, já fez em outro lugar, já fez, beleza. O que você pode fazer é o seguinte, então tá, posso deixar seu contato aqui para passar algumas novidades que chegarem aqui? Tu pode fazer isso. Para deixar esse cliente lá na tua lista lá de transmissão lá. Ó, seu fulano tá aqui e tal, chegou esse aqui, porque pode ser que seja interessante para ele em algum momento. Ou encerrar mesmo, isso é normal. Porque quando eu falo de prospecção, lembra que eu falei lá do número 100, 20, 8 e 3, por exemplo? 100 contatos que eu fiz, 20 se interessaram, mandei 8 cotações e 3 fecharam. Se a cada 100 contatos que eu fizer fechar 3, é 3% de fechamento. E aí eu sei que para vender 9 contatos eu tenho que fazer 300 contatos. É muito simples. Não achemos que todos que a gente falar, a gente vai sempre ouvir, não tem mais interesse. Tu fez quantas ligações ontem, Jorge? Deve ter feito umas 16. 16? Então, 16 tu escutou que 3. Muitos anos o telefone tocou e ninguém atendeu. Tá. Caixa postal. Então foram 16 indicações. Não, que tá ali no... Isso. De 16, se você teve 3 recusas, as suas recusas foram mais ou menos 20%. Agora alguém te atendeu? Atendeu. Hoje as 3 atenderam. Só essas 3 que atenderam? É. O resto é tudo caixa postal. Tá ótimo. Então se a tua prospecção aqui foi de 16, tu está com 20% de atendimento. 16 é um número muito baixo para estabelecer uma rotina. Porque eu estou falando de 16 ligações e 3 atenderam. Então eu não liguei para 16 pessoas, eu liguei para... Entende? É. Então, o que acontece? É muito normal a gente ter esses números aqui e assim, na terceira indicação, se eu desistir, eu tenho um monte de outras pessoas que não estão desistindo. Aí é outra coisa. E aí, de repente, se você mandar um WhatsApp, pode ser interessante. Pega essa mesma listagem hoje e manda um WhatsApp. Depois a gente vê isso ali junto. Eu vou te dar umas técnicas para tu mandar um WhatsApp. Pode ser que tua conversão seja melhor. Aí tu já sabe que a tua conversão vai ser melhor pelo WhatsApp. Entende? Não, mas aí no caso, eu gostaria de mandar o WhatsApp para caixa postal. Esses caras que eu não estou conseguindo falar. Não, beleza. A estratégia que tu vai usar é o de menos. A estratégia é de menos. Não existe uma coisa monolítica. É isso aqui. Tu só vai fazer assim. Cara, como tu vai fazer? Toca, ninguém atende. Isso aí que eu estou querendo mandar o WhatsApp. Faz isso. Pega hoje todos esses que não te atenderam dos 16. Faz o seguinte. Tu fez 16, né? Quantos clientes que ele te deu? 100? Ele te deu 100 leads, ele te deu quantos? Aí tem um monte deles ali. Um monte deles, então. Tem mais de 100 telefones. Faz o seguinte. Pega 40 e manda mensagem 1 a 1 no WhatsApp. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seria bom primeiro tentar entrar em contato via telefone. Não beleza. Não, beleza. Isso aí é uma estratégia sua. Continua assim. Só que entendo que 16 contatos é um número muito pequeno. Então ele tem que ter um número maior, um volume maior para eu poder estabelecer uma listagem. Por quê? Se eu desisto na terceira ligação, eu estou com algum problema aqui. O meu nível de conversão não está legal. Em termos de ligação, é muito pouco você fazer 3 ligações só por dia. E não acho que isso é uma exclusividade sua, porque muita gente vem pra cá e só faz 3 ligações por dia, tá? Então, para eu ter um resultado, uma produtividade maior, eu tenho que ter um número cada vez maior de ligações. Às vezes você está num plantão ali, quase sempre você recebe 5, 6 ligações. Ou seja, você recebeu um número de leads muito maior do que as ligações que tu fez. Não, mas nesse caso aí, eu fiz muito mais do que isso, mas só que é telefone ocupado, caixa postal, toca e ninguém atende. Legal. Isso é normal. O que eu estou falando é o seguinte, você precisa fazer um número muito maior e mudar a forma de você contatar. Ligação, Zap, Facebook, Instagram, e-mail, isso aí a gente conversa depois. Aqui, ó, preciso falar com o meu sócio, cônjuge, aqui, ó, antecipe e inclua essa pessoa na conversa. Ou antecipar é ensinar ou falar para essa pessoa que ela vai falar para outra. Planejamento de tempo e de tarefas. Aqui a gente erra. Eu já vou falar de um negócio chamado matriz de Eisenhower. A gente tem um tempo e tem uma tarefa para cumprir. A matriz de Eisenhower, ela vai ajudar nisso. Eisenhower foi um presidente norte-americano da Primeira Guerra. E ele foi um cara, da Segunda Guerra, melhor dizendo, ele foi um cara
que levou essa questão da sua matriz da gestão de tempos e tarefas, é o que eu uso, a uma sistematização. Então você vai ver que as suas tarefas, ou elas são urgentes, e aí o corretor sempre tem a urgência de, por exemplo, rodar uma proposta, sim ou não? E se não é assim, tem alguma coisa errada, querido. Porque se não tem urgência de rodar uma proposta, você não tem urgência de ver esse dinheiro entrando. E não urgentes. São 2 tipos de tarefas. Tudo se divide isso aqui. Eu vou priorizar o que é importante e o que é urgente. O que o corretor de planos de saúde faz? Primeira coisa que ele faz quando ele chega na empresa. Não vale falar, vou tomar meu café. Liga o computador, depois que ele liga o computador, o que ele faz? Vai ler o jornal? Bate um papo, troca uma ideia, bota uma musiquinha. É isso que acontece ou não é? O que acontece é isso, gente. A gente chega no escritório às vezes e a gente vai trabalhar depois de 2 horas. De tudo que a gente faz. Aí pega os gaiatos igual Zé Marco, igual Ótimo, fica um usando o outro, aí quando tu vê já era, já foi. Quando que seria mais importante a gente fazer? Qual seria a coisa mais importante e urgente que eu tenho que fazer no meu dia, enquanto corretor de plano de saúde? Uma coisa mais importante. Organizar uma agenda. Legal, mais o quê? Ligar para cliente, mandar mensagem, é isso? É importante ligar para o cliente? Sim. É importante mandar mensagem? Sim. Se estivesse num processo de venda, isso aqui seria o quê? Prospecção. Poderia ser também o follow-up, poderia ser fechamento, poderia ser quebra de objeções, poderia ser atendimento. Quando eu falo em mandar mensagem, quando eu falo em ligar para o cliente, pode ser qualquer uma das 5 coisas do nosso passo básico de venda. Tudo isso que eu estou falando aqui é algo que é ao mesmo tempo urgente e importante. Então, o que é urgente e importante, faça. Eu não sou pago por boas intenções, eu não sou pago por filosofar, eu não sou pago por ter esperança, eu não sou pago por explicar o porquê isso ou porquê aquilo, não sou pago por isso. Eu sou pago pela venda que eu faço. Então, se eu não vendo, eu não sou pago. Precisamos entender que somente seremos pagos se vendermos. Sim ou não? Sim. Então, aquilo que é importante e urgente, eu faço. Agora, o que é importante e não urgente? Me dá um exemplo de algo que é importante, mas não é urgente. É importante você se educar na tua profissão, ler, estudar ou coisa que valha. É importante você saber o que está acontecendo no teu mercado. E aí eu vou para a rede social, que é um dos maiores canais de comunicação hoje. É importante eu observar tudo aquilo que eu posso utilizar de estratégia que eu ainda não estou usando, isso é importante. Então isso aqui eu vou agendar. Eu preciso ter um tempo para isso aqui. O problema é quando eu confundo os quadrantes. Eu começo a olhar a rede social aqui, etc. Faço um monte de coisa antes de fazer o principal. Eu trago esse quadrante para cá. Então eu estou tirando o que é urgente e importante jogando aqui e o que não é urgente e importante jogando aqui. Aí é que está o problema. A gente abandona a nossa atividade fim. Lembrem-se que o plantão é uma prospecção turbo que alguém fez por você. Porque se toda prospecção que fizéssemos resultasse em venda, estaríamos todos bilionários. A nossa taxa de conversão sempre vai ser menor do que a nossa prospecção. Eu preciso entender quantas prospecções eu tenho que fazer para gerar uma conversão em termos de vendas. Então eu preciso agendar isto aqui para que eu tenha um tempo para ler, para estudar, para ouvir podcast, para me informar, para desenhar estratégia. É importante tudo isso. Não é que não seja importante. O problema é quando eu coloco isso aqui na frente disso. Existem diversas ferramentas, isso é uma delas, de gestão de tempo e de tarefas. Tem a trilha de tempo, tem a técnica Pomodoro, tem diversas outras. Mas eu uso a matriz de Eisenhower porque ela acaba me dando uma clareza muito grande. E aí eu vou entender uma coisa que vai abrir um leque na minha vida e na minha mente. O quê? Nem tudo que está na sua lista ou nem tudo que você tem que fazer, você vai fazer no mesmo dia. Tem gente que não tem uma lista de afazeres porque acha que não vai conseguir e não vai conseguir mesmo. Não se preocupa, né? Não, mas não tem que se preocupar. Por quê? Porque ele não vai conseguir. Eu não desenho mais a minha semana ou a minha lista de afazeres em termos de dias. Eu desenho em termos de semanas. Por quê? Eu tenho que fazer aquelas coisas naquela semana. Se eu tivesse essa noção aqui enquanto eu era corretor, aliás, enquanto eu
trabalhava como corretor diretamente, eu continuo sendo corretor, entendam isso, eu só tenho um pouco mais de responsabilidade. Se eu tivesse isso na minha cabeça, os meus resultados teriam sido diferentes. Talvez eu tivesse andado até um pouco mais rápido. Porque eu começo a priorizar o que tem valor. Eu começo a priorizar e fazer o que eu tenho que fazer. Porque, entenda uma coisa, Marcelo, normalmente o que você tem que fazer é aquilo que te dá mais medo. É aquilo que tu não quer fazer. E é exatamente aquilo que tu não quer fazer que vai mudar a tua história. A tua história só vai ser mudada por aquilo que tu não quer fazer. Pode parar e pensar nisso. Se eu tenho que pegar um telefone e ligar para alguém, normalmente isso me gera medo. Ou, pô, não, o que vão pensar lá do outro lado? O que vão achar? O que vão imaginar? Pouco importa. O que importa é que você faça. Porque ao fazer, tu tá liberando tempo. Gente, se é uma ferramenta de gestão de tempo e de tarefas, eu tenho que ter isso aqui muito claro. Para quê? Para que eu não surte. Sem contar as coisas que aparecem ou os incêndios que surgem para você apagar no meio do teu dia. Vai te dar um rendimento maior. Bem maior. Agora aqui no quadrante de baixo, eu tenho coisas que são urgentes, mas não são importantes. Almoços de networking. É bom você estar presente? É importante? É. Mas vai chegar um momento em que essas coisas esses almoços vão ser urgentes, mas não importantes. Sabe aquele teu amigo que te liga para almoçar só para saber da tua vida? Ou da vida dos outros? Mas ele pode estar precisando de uma ajuda também. Esse almoço aqui, ele pode te levar a alguma coisa, alguma situação, etc, etc, etc. Não é aquele almoço que, por exemplo, você vai fechar uma venda com o cliente. Não, isso aqui é importante e urgente. Mas o que é que? Comprar alguma coisa para o teu trabalho ou desenvolver alguma planilha, alguma coisa, isso aqui é urgente, mas ele não é importante. Por que não é importante, Washington, desenvolver uma planilha para o meu trabalho? Porque o meu trabalho, enquanto corretor, é fazer o meu processo de vendas aqui. A planilha vai me dar uma visão de todo, mas o que vai fazer de fato e de verdade a coisa acontecer está aqui. Essas coisas que são urgentes, mas não importantes, eu faço isso aqui, ó. Delete. Por quê? Tem alguém que pode fazer no teu lugar. Tem o quarto quadrante que ele não é importante, não é urgente. Bate-papo no escritório, final de semana do colega, noticiário, aquilo contamina que você não tem uma ideia. Cara, noticiário é a pior coisa que tu pode assistir, cara. Esses programas tipo Aqui e Agora, já viram? Comandante Hamilton, e onde você tá, comandante Hamilton? Sabe essas coisas? Bom Dia Rio. Numa época que a gente tem um celular, o cara vai olhar Bom Dia Rio. O cara vai ver o quê? O cara vai sair para trabalhar, o cara vai ver o quê? Engarrafamento na Avenida Brasil. Aí ele fala assim, eu vou pegar a Avenida Brasil. Olha como é que teu dia começa. Já dá um desânimo tremendo na pessoa, hein? Tu já chega cansado. Tu tá saindo, por exemplo, quando eu saía de Campo Grande, eu pegava um Uber até o shopping, de lá eu pegava uma lotada até aqui a Lago de São Francisco. Eu concorria com um cara que morava na Urca e na Glória, o cara em 10 minutos estava aqui. No bate-papo, o bate-papo então, cara, aí é que é complicado. Cara, você sabia que o Paulo tá fazendo isso, isso e aquilo? Você sabia que a Lana defende a Rose? Tu sabia que a Lana dá uma condição especial para a Nalim, por isso que ela vende assim? Não, mas é mentira! Bate-papo, perda de tempo. Eu estou usando o exemplo da Lana, que a maior parte dos corretores daqui são dela. Então, o que acontece? É isso que a gente ouve da má notícia e coisa que varia. Só tem um detalhe, meu amigo, minha amiga. O que eu faço com o que não é importante e com o que não é urgente? Elimina. Isso aqui tem que ser eliminado da tua vida, enquanto corretor. Quando tu eliminar isso aqui, tu vai ver como é que teu resultado vai mudar. Quando tu eliminar da tua vida, a vida dos outros, o problema dos outros, as questões dos outros, tu vai ver como a tua vida vai mudar. Aí tu tá vendo desgraça, tu tá vendo escassez, tu tá vendo problema. Sabe o que tu vai ter na tua vida? Desgaste, escassez e problema. O que você alimentar teus olhos e a tua vida é o que tu vai ter na tua vida, meu irmão. Não adianta. Porque não existe ninguém que semeie sem colher. Então essas coisas aqui precisam ser eliminadas da tua vida. Porque se tu não eliminar essas coisas da tua vida, já era. Essas coisas estão me levando
a ter um resultado cada vez menor. É exatamente por não eliminar isso aqui que os meus resultados estão abaixo do que poderiam ser. Então, quando eu tiro isso aqui da minha vida, um eu faço, um eu agendo e o outro eu delego, cara, o meu resultado é muito maior. Aqui no delegar, é aquela pergunta que a gente fez, por que ser 1 se eu posso ser 10? O tempo que a gente está conversando fiado, por que a gente não vai procurar algum parceiro comercial, alguém que pode somar conosco na nossa venda? Porque isso aqui, se possível, tem que ser feito nas primeiras horas da manhã. Claro, vai ter cliente que vai falar assim, pô, me liga na parte da tarde, me liga à noite. Maneiro. Mas o teu processo de vendas, se você não está de plantão de manhã, ele tem que ser feito de manhã. Porque se eu prospectei hoje, com certeza eu tenho pessoas para atender, eu vou ter pessoas para dar feedback, ou seja, para quebrar objeções, eu vou ter pessoas que eu vou ter que fazer follow-up de ontem. E aí você imagina, você cada vez mais fazendo isso, todos os dias você fazendo isso aqui, de preferência até o meio-dia. O grande problema é quando a gente quer fazer isso aqui espaçado ao longo do dia. Quando der. Quando der. O que é mais importante a gente faz quando der. A gente fica igual aqueles pais ricos, lembra? Sabe o pai rico? Dá tudo que o filho quer porque não dá o mais importante, atenção. Entretém, para de encher o saco. Eu conheço crianças de 2 anos que mandam em marmanjos em adulto. A criança dá um gritinho, não, meu filhinho, vem cá. Quando eu comecei a usar isso aqui, que é a matriz de Eisenhower, presidente americano, depois vocês pesquisem quem é esse cara, os meus resultados mudaram, e é outra história. E não esqueça, elimina isso aqui que não tem que estar na tua vida, que não é urgente, nem importante, porque aí você vai ver que o teu resultado vai chegar numa outra questão. Irmão, olha só, se todo mundo que está dentro do escritório estivesse trabalhando, porque estar de corpo presente não significa que você está trabalhando. Ainda mais pelas coisas que você tem que eliminar. Mas são tão legais, são tão gostosas, são tão boas, são tão interessantes. E aí, o tempo passa e você não viu. Aí deu meio-dia, já vai para almoçar, vai tomar um café, tal, daqui a pouco deu 2, 4 da tarde, acabou o dia. E não fez nada. Aí chega lá no plantão, um monte de conversa fiada.